Se considerarmos as histórias dos patriarcas sem uma boa interpretação, poderíamos até concluir que a Bíblia aprova e incentiva mais de uma esposa para um homem, pois os patriarcas tiveram mais de uma esposa. E não encontramos uma frase dizendo: Jacó, não se case com mais de uma mulher. Pelo contrário, todas as mulheres de Jacó são mencionadas pelo nome e seus filhos também. Todos eles são igualmente parte das 12 tribos. Agora, apesar de a Torá apresentar todas essas histórias de famílias polígamas, podemos entender que o correto é o casamento monogâmico, pelo fato de que, no princípio, Deus ter criado para um homem apenas uma mulher. Ou seja, o entendimento de que a poligamia não era o plano original de Deus deriva de uma interpretação do texto bíblico e não de uma declaração específica e direta sobre o assunto. Por incrível que pareça, uma interpretação e não uma declaração explícita é a base para se compreender muitos dos assuntos importantes da Bíblia. O mesmo acontece em relação a outro importante conceito, a vida eterna. Não existe na Torá uma minuciosa explicação sobre o que acontece depois da morte. Não há nenhum roteiro ou declaração explícita sobre o assunto. Na verdade, muitos teriam dificuldade para defender a vida eterna usando somente a Torá. Entretanto, novamente, é justamente a interpretação de uma frase aparentemente desconectada com o tema da vida eterna que é a base sobre a qual Yeshua explica sobre a vida eterna. Vejamos. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. É a partir de uma pequena frase, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, que Jesus interpreta que a vida eterna existe. Outro fato interessante é que Yeshua afirma que a ressurreição dos mortos havia sido indicada por Moisés naquela passagem. Ou seja, ele está afirmando que nem tudo que é verdade, nem todos os conceitos fundamentais da fé estão explicitados, mas são indicados. Necessário zelo, busca intensa, revelação e raciocínio lógico. Não basta zelo sem entendimento, não basta carisma ou milagres se abandonarmos a lógica e o raciocínio dedutivo. Assim, não encontraremos a verdade. Seria como um grande barco a velas. Se não houver vento, ou seja, paixão, não há movimento. Por outro lado, se o barco não tiver o seu centro com peso que estabiliza o barco, ou seja, uma teologia consistente, quando o vento bater, o barco vai tombar e também não sairá do lugar. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Para quem está chegando agora, eu sou Silvia Mazzoni e aqui no canal exploramos nossa fé em Jesus a partir do contexto do judaísmo do primeiro século. Se você gosta de histórias, gosta da Bíblia e das raízes da nossa fé, fique com a gente. Curta esse vídeo e compartilhe o canal para mais pessoas explorarem as profundezas das Escrituras. Houve
houve um debate entre um homem que acreditava na deidade de Yeshua e um imã, ou seja, um líder do islamismo. O imã desafiou o crente a mostrar-lhe uma frase dita por Jesus, na qual ele declarasse categoricamente, de forma direta e sem nenhuma ambiguidade, que ele era Deus. Ele continuou seus desafios citando inúmeras passagens nas quais Yeshua parece demonstrar que ele é apenas uma pessoa normal, um filho de Deus, que teme a Deus, mas que não é Deus. Meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Yeshua conversa com Deus? Isso deve implicar que ele está falando com alguém que está separado dele, alguém que é distinto dele. Ninguém conversa consigo mesmo? Será mesmo? Será que ninguém nunca falou consigo mesmo? Não é o que acontece com Davi? Davi conversa consigo mesmo. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio, Deus meu. Além disso, Yeshua se coloca claramente como inferior a Deus. Ele pede o favor de Deus. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Nesse exemplo, parece estar claro que, se existem informações que nem os anjos e nem Yeshua têm acesso, isso demonstra claramente que ele não possui natureza divina, mas somente humana. Ora, esse tipo de raciocínio seria como se dois cientistas estivessem discutindo sobre a natureza da luz. Um cientista adotaria a posição de que a luz é partícula, enquanto o outro adotaria a premissa de que a luz é onda. Ora, tal disputa não faz sentido. A luz se comporta como partícula caso os instrumentos de medição que o cientista use para se relacionar com a luz sejam para medir a dimensão da partícula. Mas se esse mesmo cientista entrar em contato com a luz com instrumentos de medição que meçam o comprimento de ondas, então terá resultados em comprimento de ondas e não em partícula. A luz demonstra o princípio da dualidade onda-partícula, comportando-se como onda ou partícula, dependendo da interação com o experimento ou com instrumento de medição. Ora, se a luz, algo que emana de Deus, pode atuar dentro do princípio da dualidade onda-partícula, por que o Criador, aquele de quem emana a luz, não poderia apresentar a mesma característica? Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Quando Yeshua se dirige a Deus, está manifestando sua deidade dentro da esfera na qual ele estava. Quando Deus se fez carne, a si mesmo se esvaziou, ele se humilhou, ele se diminuiu e experimentou as fragilidades e limitações humanas. Quando Deus decide manifestar a si mesmo como homem, a si mesmo se esvaziou, ele não poderia, naquele estado, saber de todas as coisas. Tudo o que ele fazia dependia do Pai, ou seja, da sua própria essência existindo concomitantemente na terra e nos céus. Na sua perspectiva humana, ele teve sede, fome e dor. Entretanto, todos esses fatores limitantes não o destituíram de sua deidade, pois sua essência não poderia ser quebrada. Seus ossos não foram quebrados. Talvez o primeiro erro do missionário cristão
foi aceitar o desafio nos termos propostos pelo imã, pois a deidade dele não está baseada apenas em frases diretas, mas numa interpretação inspirada. Na verdade, se fizermos um corte seletivo de frases ditas por Yeshua, poderíamos até provar que ele não era divino, poderíamos montar um discurso que parece imbatível. Mas, se analisarmos com cuidado a questão e examinarmos um conjunto maior de evidências, vamos chegar à conclusão favorável à sua divindade. Se você quiser encontrar com Deus, terá de se esforçar, terá de buscá-lo de todo o coração. Deus não é um produto em liquidação nas prateleiras das mais variadas instituições religiosas. Apesar de tantos lucrarem com suas versões baratas de Deus, você terá que se humilhar e buscá-lo de todo o coração. Para início de conversa, algo que escapa a muitos é o fato de que a Bíblia mostra que é vergonhoso se autopromover. Comer muito mel não é bom. Assim, procurar a própria honra não é honra. Seja o outro que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Jesus nunca poderia ir até o templo, colocar-se em pé e dizer: venham, me adorem, eu sou Deus. Se ele tivesse feito isso, teria pecado, pois estaria buscando a sua própria glória. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória do que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Devemos mirar no comportamento requerido aos reis se queremos entender minimamente quem Yeshua é. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. A Torá prescreve aos reis que façam uma cópia dos 5 livros de Moisés. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e a estes estatutos para os cumprir. E isso fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento nem para a direita e nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Ora, se queremos esquadrinhar as verdades de Deus, deveremos ler, copiar, guardar e meditar nas palavras da Torá. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Quando lemos as palavras de Moisés, na verdade, estamos lendo sobre Jesus. Não entender isso é não conseguir interpretar a Torá. Portanto, se você pensa que a melhor fonte para demonstrar a deidade de Yeshua está no Novo Testamento, você não entendeu nada sobre os ensinos de Yeshua. E se você imagina que se algo não está escrito na Bíblia de forma explícita e direta, conforme requeriu esse imã, então você precisa voltar aos ensinamentos básicos de Yeshua para constatar quão fraca é essa teoria. Existem 2 ocasiões em que Yeshua, apesar de não dizer sou Deus, diz. Vejamos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco.
E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Adoni ve Elohai. Disse-lhe Jesus: porque me vistes, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Ora, a resposta Adoni ve Elohai não é uma forma de falar usada para se referir a uma pessoa normal. Não foi um elogio qualquer, foi uma adoração. Foi uma declaração que só se faz a Deus. Dizer Adoni somente poderia ser considerado que Tomé estava dizendo que Yeshua era um homem que ele considerava uma autoridade, uma pessoa importante. Mas dizer Adoni ve Elohai é algo que só se diz a Deus. Nesse caso, se Yeshua não se considerasse Deus, então ele deveria ter dito: não, Tomé, eu sou apenas um homem, adore somente a Deus. Ora, se Yeshua se deixou adorar, sendo que ele não se considerava Deus, então ele pecou, pois permitiu que uma pessoa o adorasse pensando que ele era Deus. A outra ocasião foi quando, diante do sumo sacerdote, Yeshua se identifica como o filho do homem, que aparece na visão de Daniel. Vejamos: és tu o Cristo, o Filho de Deus? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Os sacerdotes entenderam claramente que Jesus, a se autodesignar Filho do Homem, estava indiretamente declarando sua deidade. Eles conheciam a Bíblia e interpretaram corretamente o que Jesus havia declarado. Ora, ao dizer: vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu, Yeshua simplesmente estava dizendo que ele estava na visão de Daniel e que ele era Deus e que ele já existia antes de ter vindo ao mundo. Se Jesus estava sendo acusado de se fazer passar por Deus e isso não fosse verdade, então bastaria ele ter esclarecido o equívoco com o sumo sacerdote. Bastaria ele ter dito: está havendo um engano. Eu não sou Deus. Eu não estou me fazendo igual a Deus. Eu sou um homem normal. Em outra ocasião, os judeus pegaram pedras para atirarem Jesus e disseram explicitamente: nós não te apedrejamos por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Ora, qualquer judeu da época seria capaz de entender quem Jesus declarava que era. E a ideia de que ele se fazia passar por Deus era a essência da acusação de blasfêmia feita pelo sumo sacerdote. Portanto, podemos concluir: se Yeshua não era Deus, ele mentiu, pois deixou que pessoas acreditassem que ele era Deus. Ele mentiu e, além disso, aceitou a adoração. E agora vem a cereja do bolo. Ou Yeshua era realmente um falsário super cara de pau, ou ele era realmente Deus. Analisemos a sua oração final a Deus, um pouco antes da sua crucificação. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então, Yeshua tem a audácia de dizer para Deus para glorificá-lo.
Mas que absurdo seria esse? Além disso, ele fala sobre uma pré-existência, sobre ele ter existido antes que houvesse mundo. Se ele não é Deus, pedir para ser glorificado e afirmar sua pré-existência antes da fundação do mundo, não sei qual afirmação seria mais blasfema, caso ele não fosse o próprio Deus. Então, não importa para que lado olhemos, negar a deidade de Yeshua é negar o próprio Deus. A resposta a essa oração de Jesus ao Pai está em Apocalipse, quando nós vemos ele sendo glorificado. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostravam-se e adoraram. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Existem ainda muitas outras passagens que reforçam essa interpretação. Mas ficamos por aqui esperando ter ajudado a muitos que estão em dúvida a reverem sua interpretação das Escrituras e seguirem conosco, redescobrindo o caminho. Lehitraot.